Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Muito obrigada à Water Wipes, uma marca de toalhitas para bebés 100% biodegradáveis, que apostou nesta conversa, patrocinou esta conversa e tornou possível que eu falasse que eu vá falar com a convidada muito especial, que tem tantos temas para abordar e que eu tenho a certeza que vai ser colo. Quero mesmo agradecer, quero pedir para seguirem as páginas, para seguirem a marca, porque para além da qualidade dos produtos, é uma marca que está a apostar em pessoas, que está a apostar em todos vocês que nos estão a ver e a ouvir, e acredita que através destas conversas nas páginas com graça, nós somos colo uns dos outros e ajudamos quem nos ouve. Para além de que hoje é uma estreia também neste cenário novo, que também quero agradecer muito à equipa da Draft Média por ter tornado isto possível, e vamos a mais uma grande conversa com uma convidada mesmo muito especial, que é a Filipa, mas vamos vamos conversar e vou tratar a Filipa por Pipa, que é para quando os teus filhos ouvirem reconhecerem, porque se és Pipa sempre, é como eu, se alguém me chamar Maria ou Teresa, não dou pelo nome. Exato. Que sou Ticas, bem-vinda. Obrigada, Ticas, muito obrigada por estar aqui, por me dares voz. Tenho um carinho muito grande por ti, pela tua história e por todo o trabalho que tens feito. Obrigada. Obrigada, vai ser ótimo. Andámos nisto de tentar marcar uma aventura, ano. Sim. Eu acho que... Foram acontecendo tantas coisas. Foi que comecei a seguir a Pipa muito pela Maria Rita, pela filha, que já lá vamos chegar, mas depois de facto... a vida da Pipa, a tua vida, dá um livro, tens aqui muito e sempre com um sorriso. Então vamos começar aqui um bocadinho. Como é que foi a tua infância? Eu sinto que a minha infância foi muito feliz. Fui uma criança, os meus pais divorciaram-se muito cedo, eu tinha 3 ou 4 anos, portanto eu não tenho memórias do meu pai em casa, mas eu sinto que eu sempre fui muito feliz, não trago traumas desse tempo, e sempre tive muita sorte, sempre achei isto, desde pequenina, que a vida para mim resolvia-se bem, as coisas iam correndo, nunca sonhei de se calhar muito alto, mas tudo o que eu sonhei foi se realizando e portanto foi muito feliz, em Setúbal, que eu nasci em Setúbal. E desde pequenina logo com algumas operações, algumas coisas. É verdade, já nasci com displasia da anca, ou talvez tenha sido uma consequência que aconteceu no hospital, e portanto com 1 mês e pouco eu fui operada e usei um aparelho de gesso, contam, porque obviamente não tenho memórias nenhumas, um aparelho de gesso até ter idade para começar a andar. Parece que eu tirei o aparelho de gesso e depois então comecei a andar, portanto o primeiro ano talvez tenha sido duro para a minha mãe, que andava comigo tipo tabuleiro. E de resto, e sim, é verdade, tive aquelas coisas das crianças, parti muitas vezes a cabeça, portanto devia ser uma bela arteira. Mas no saldo, quando eu olho, fui operada das amígdalas, a uma tudo artes, porque eu carregava as crianças no colégio a achar que eram meus filhos, e às vezes eram maiores que eu e mais pesados, fiz hérnias, portanto foi tudo assim. Tenho um histórico, é verdade, mas eu nem me lembro. Mas e sempre, a tua irmã é que me dizia, sempre com um sorriso, acontecia alguma coisa e estás sempre com um sorriso. Foi sendo fácil ir crescendo sempre com um sorriso? Com a tua mãe e com a tua irmã? Sim, eu às vezes eu sinto que o sorriso me salvava. Às vezes, se calhar não tinha tanta vontade, hoje em dia tenho essa noção, mas era automático, nunca foi nada forçado, não é? Portanto, a minha expressão sempre foi muito sorriso e salvava-me, porque às vezes eu não tinha nada para dizer, ou não queria dizer, ou tinha medo de dizer, e o sorriso salvava a situação. E comecei a perceber desde muito cedo que à minha volta, eu tendo um sorriso, parece que tudo acalma. A minha irmã sempre teve uma expressão mais... Temos uma foto lá em casa muito engraçada, que ela está com aquela expressão dela e eu estou com um sorriso. E eu sentia muitas vezes isso. Quando eu sorria, ela própria desarmava um bocadinho. Quebrava um bocadinho. Sim. E ela só tem mais um ano que eu, portanto era uma miúda como eu. Tínhamos as mesmas dores, se é que tínhamos dores. Mas eu sentia que o sorriso salvava. Ainda hoje em dia sinto que é isso.
E muito organizada, muito boa aluna. Muito chata, não é? Quando tudo organizadinho. Não, tudo um bocadinho, aquela filha que se quer. Com tudo no sítio, boa aluna, depois a trabalhar. A minha irmã foi muito generosa. Só estou a dizer o que as minhas fontes... Mas sempre foste um bocadinho assim, ou não? Sim, foi, é verdade. Sim. Organizada, mas muito matreira. As coisas que eu controlava, se calhar. Sim, muito matreira, isso é verdade. E controlava, não é? O ser boa aluna. Eu não sou extremamente inteligente, ao contrário que a minha irmã é, a Joana, mas eu sempre estudei muito, sempre me apliquei, porque eu queria ser boa. As coisas, sou muito controladora. As coisas que eu controlo, então eu dedico-me para levar até ao fim. E talvez tenha sido por isso que eu fui boa aluna, porque eu estudava, não, as coisas não entravam na minha cabeça sozinhas. E sim, tenho essa pancada de sempre arrumadinha, tudo muito coisa, mas isso já é defeito de fábrica. E quando aparece alguma coisa que não controlas, nessa fase de... Fico sem chão, perco o norte à terra, tenho ali um momento de desespero, mas tem que ser uma coisa rápida, porque eu já percebi que muitas vezes isto acontece. Por exemplo, agora é um momento desses e às vezes demoro a aceitar, a perceber como é que isto agora se vai reorganizar, mas isso é um defeito meu, que é, eu sou controladora, eu preciso ter tudo ali, eu é que faço, não é que eu é que sei, mas eu comando, eu faço e tal. Portanto, quando as coisas saem do meu controle, eu vou abaixo. Como é que foi quando a Joana, a tua irmã, foi viver para fora? Foi horrível. Porque era a fase da adolescência, 13 anos. Sim. Eu fiquei órfã de irmã. Ela foi viver com o nosso pai, que morava em Bruxelas, e eu fui lá muito rapidamente vê-los, mas eu fiquei sem chão, eu me acresci imenso nessa altura. Não sei se eu fiquei deprimida, nunca ninguém cuidou disso, mas eu própria desenrasquei a situação, mas eu fiquei sem chão. Eu acho que isso é que foi o meu divórcio, não foi dos meus pais, foi a minha irmã sair de casa. E depois ela já não voltou, não é? Porque depois de Bruxelas já veio para a faculdade, foi estudar para o Porto e eu continuei com a minha mãe em Setúbal, depois vim para Lisboa para estudar, mas foi a primeira perca grande. E é fácil depois reencontrar-se? Foi um caminho, não foi logo. Quando estávamos juntas estava tudo bem, mas os irmãos têm aquelas pegas, não é? Sim. Nós temos filhos, sabemos muito bem. Mas é o que eu digo ainda hoje aos meus filhos. Nós não temos que ser sempre os melhores amigos dos nossos irmãos, mas os nossos irmãos são o nosso colo. Bem ou mal, um dia, eu lembro-me desde pequeninas, éramos as três, não é? Eu, a Joana e a minha mãe, a nossa mãe. A nossa mãe zangava-se muito connosco, porque nós devíamos também aprontar bastante, mas nós podíamos estar zangadas uma com a outra, mas entretanto, quando aquilo aquecia, nós ficávamos outra vez as super amigas. Portanto, é sempre um colo certo, não é? Uhum. Mesmo que as coisas, e tivemos momentos difíceis entre nós, mas retoma-se, é um caminho. Em tudo. Sim. Dar onde tem que dar, não é? Exato, exatamente. Casada, estou a passar aqui, sim, há aqui muitos temas exato. que merecem. Como é que depois foi a vida porque é muito mãe, irmã, que depois há esse tal divórcio das saudades. Como é que é depois, Pipa, conseguiste ter a tua vida? Porque acredito que a ligação que tiveste com a tua mãe também fosse... Sim, foi muito intensa. Muito intensa. Ali criou-se uma relação... às tantas chegava um ponto que eu já não sabia quem era a mãe, quem era a filha, não é? Porque entretanto ficámos sozinhas, não é? A Joana foi viver com o pai para Bruxelas e depois foi para o Porto, e nós sempre fomos as duas criadas muito na dependência da minha mãe, que sempre nos mostrou que deu a vida por nós. E foi uma escolha dela, obviamente, mas que nos traz essa consequência. E nós carregamos esse peso, que temos essa responsabilidade. E, portanto, durante um tempo, eu assumi muito isso. Hoje em dia sei que o caminho não é esse. Portanto, os adultos cuidam-se e as crianças precisam sempre de colo. Eu sempre tive colo da minha mãe, mas eu não podia ter essa responsabilidade. Portanto, houve ali tempos difíceis em que eu queria carregar as dores da minha mãe ou dar-lhe a maior felicidade. Fazíamos viagens, fazíamos imensas coisas, mas parece que nunca é suficiente, porque quando um adulto traz mágoas de trás, é muito difícil, não é? Nós cuidarmos, por muito colo que sejamos. E a uma certa altura não desisti, claro, minha mãe continua a ser a nossa mãe, mas eu percebi que a minha família, o casamento, agora era eu que tinha que tomar conta, não é? Da nossa vida. E foi um bocadinho soltar,
depois também fomos viver para fora, mas eu passei a tomar conta de nós, somos nós, a minha mãe é muito presente, mas somos nós. Ganha-se o sentido de família. Exatamente, é um ninho, um novo ninho, não é? Somos nós agora, temos os outros passarinhos à volta, mas somos nós. E foi muito intenso, desde logo. Eu sempre acreditei muito no casamento. Às vezes dizem-me isso, tu nunca viveste com os teus pais juntos, como é que tu tens tanta fé no casamento? Sempre tive, dicas, não sei explicar. Sempre acreditei, sempre tive a certeza que eu ia ser feliz no casamento. Yes? Sou muito, muito. É mais do que um sonho. Bom, isto é também para dar aqui... Já o toque. E foram no casamento, porque depois ao casamento eu defendo muito que crescemos, se calhar também crescemos sempre com os contos de fadas. Claro. Que é tudo espetacular. E mesmo quando já tivemos exemplos acima que possam mostrar que não, mas como os vemos, como crescemos, e de repente vemos, afinal, isto é que é um casamento, porque mesmo além dos contos de fadas, são raras as pessoas ao nosso lado, os pais que estão ao nosso lado, que se põem vulneráveis e nos dizem, olha, não, há fases menos boas, vamos discutir. Parece que os casais à nossa volta são sempre perfeitos, que é tudo perfeito. E tu, Pipa, que gostas tanto de controlar, como é que foi depois, já nem estou a entrar na maternidade, mas no casamento, com todo o teu histórico, como é que foi de repente perceber isto afinal? Eu acho que eu casei com a pessoa certa. Eu sou muito acelerada. E o Bruno é muito calmo. E isto às vezes parece que irrita a calma dele, mas é a pessoa certa. Porque de facto não podíamos ser os dois acelerados, nem os dois tão calmos. E eu, finalmente, depois de casar, depois de começar a namorar com o Bruno, eu deixei-me ser cuidada. E eu senti que eu então agora tinha um colo. E o Bruno é um super cuidador, super, de todos nós. Mas antes de termos filhos, era o meu cuidador. Sei lá, de acordar de manhã e perguntar-me uma queixa qualquer que eu tinha tido ontem à noite. Nunca me lembraria que um homem podia fazer isto, que um marido faria isto. E, portanto, desde sempre, ou por exemplo, ele corria lojas e lojas, eu achava que os homens não faziam isto, corria lojas porque sabia que eu gostava de uns certos ténis e ia ali à procura, passava as horas de almoço nisto, ou umas luvas, não sei o quê. Quer dizer, o Bruno é incrível neste tipo de coisa, em tudo, mas eu mudei o chip para, agora afinal, podem também cuidar de mim neste sentido, não preciso estar a controlar tudo, afinal esta tarefa distribui-se, e passamos a ser uma equipa. E eu noto que eu passei a ser outra pessoa. Eu acredito que, de facto, foi um par certo. Boa. E quando nasce a Maria Rita? Ou melhor, então, a gravidez da Maria Rita. Nós temos a história que é... Nós demorámos pouco tempo, porque já éramos amigos há bastante tempo e já éramos apaixonados um pelo outro, verdade seja dita. Portanto, quando começamos a namorar, já estava a história toda desenhada. E nós estamos a voar para São Tomé, onde o Bruno me ia pedir em casamento, sem eu saber, e nessa tarde o Bruno tinha sido chamado aos recursos humanos e teve uma proposta que só me conta, já lá, para ir trabalhar para o Brasil, como expatriados, um representante da nossa empresa. E eu naquele momento pensei, isto é a primeira e a última viagem que vamos fazer juntos, porque ele vai para o Brasil e acabou, pronto. Mas a certeza do Bruno de que não era nada assim, que nós íamos, na maneira dele ver as coisas, era, nós vamos para o Brasil. Se tu quiseres ir para o Brasil, nós vamos. Se não quiseres ir, tudo bem, porque nós éramos felizes aqui. Entretanto, durante essas férias em São Tomé, ele já tinha tudo preparado, pediu-me em casamento, e todo o filme já é esse. Nós ou vamos para o Brasil, ou não vamos para o Brasil, mas é dupla, já não existe um vai e o outro fica. E assim foi. E então chegámos ao Rio de Janeiro, em 2012, casamos-nos, entretanto, vimos a Portugal casar, e em março eu engravido da Maria Rita, que era uma coisa que eu achei que nunca ia acontecer. Eu sempre fui tão feliz, ticas, tão feliz, que eu sempre achei que havia uma penalização, algures, na minha vida. E, portanto, porquê? Não sei explicar. Eu sempre achei que não é possível ser tão feliz, não é possível. Isto, algures, vai acontecer alguma coisa. Como um dos meus grandes sonhos era ser mãe, fiquei sempre com uma pulga atrás da orelha que, se calhar, no momento de ter filhos, vou ser castigada ou vai haver alguma coisa, porque esta felicidade não vai ser eterna. Se calhar pode ser, mas não... Achava que não, que havia um momento em que ela ia parar. E engravido a Maria Rita logo, assim que engravidámos logo, percebemos que a Maria Rita ia nascer carioca, era uma menina, não tínhamos o desejo, mas até ao momento em que sabíamos que era uma menina, portanto tínhamos, e está tudo certo. Até que fazemos uma ecografia lá, penso que em dezembro, eu não sei explicar,
eu vi alguma coisa naquela ecografia que me dizia: a Maria Rita especial. Alguma coisa não está bem com a Maria Rita. Expliquei, pedi aos médicos, todos me disseram que era o cordão umbilical que passava na frente, porque eu via aqui um golpe, um corte. Era o cordão umbilical, está tudo bem, não invente. Mas do nada eu perguntei: ela tem fenda labiopalatina? E toda a gente parou e perguntou: mas porquê que ela havia de ter fenda labiopalatina? Tem casos na família? Eu disse: não, mas há qualquer coisa na cara, no perfil. Já era a 3ª ou 4ª ecografia e estava alguma coisa diferente. Então nós vinhamos a Portugal de férias, no Natal, e eu marquei uma ecografia com o guru das ecografias, não sei se posso dizer que é o Dr. Amadeu, que eu amo de paixão. Sim, que pode-se dizer tudo, até palavrões. O Dr. Amadeu é Deus na Terra para nós com os filhos. E tínhamos já marcado, e assim que entramos explicamos, o Bruno um bocadinho a gozar comigo, a dizer: a Pipa acha que a nossa bebé tem uma fenda labiopalatina, também já disse que era anã, eu às vezes inventava assim umas coisas, mas havia ali uma convicção muito grande no meu coração que eu não queria, mas eu estava sempre a falar nisto, e eu não queria acreditar, mas alguma coisa me dizia que havia ali. E de facto, ao fim de 3 horas de ecografia, porque o Dr. Amadeu vê tudo, com as lágrimas nos olhos, confirma-nos que de facto a Maria Rita tinha uma fenda grande, a fenda labiopalatina, era do lábio, o chamado lábio leporino, o que se vê na ecografia, que a criança tinha tudo aberto. Ou seja, quando se fecha, este risquinho não fechou. Quem nos ouve, quem nos fecha o risco na boca. Na boca aqui em cima, que vem do nariz ao lábio, não fecha. Um deles, ou os dois, no caso da Maria Rita era uma fenda larga, e portanto tudo levava a crer que também seria palatina, ou seja, que também não tinha céu da boca, ou que tinha uma grande fenda no céu da boca. Ticas, nesse dia eu pensei: então era isto que desde pequena eu sabia que um dia ia acontecer. E tive muito medo do que é que seria. Eu não conhecia ninguém, na verdade, que tivesse, a não ser uma senhora muito antiga, muito amiga da minha mãe, que eu sabia mais ou menos qualquer coisa, mas eu não conhecia nenhum bebê, eu não sabia o que é que era uma criança com fenda labiopalatina. Ticas, eu achava que não era uma criança normal, que não sei, mas que não ia saber responder às coisas, sei lá, que ia ter um monte de confusões. E chorámos imenso, mas imenso, imenso. O nosso mundo caiu, era 28 de dezembro, não me esqueço, e nós no dia seguinte voávamos para o Rio, de volta. Ali pôs tudo em causa, se voltávamos, se não voltávamos. O Dr. Amadeu queria que nós fizéssemos aquele exame com a amniocintese, porque para se perceber quais eram as consequências, mas se fizéssemos, não podíamos voltar ao Rio tão cedo, não é? Porque depois tem aquela pausa, aquele descanso. Nós voámos para o Rio, naquele dia desligámos os telefones, voámos para o Rio no dia seguinte, passámos, eu acho que 2, 3 dias a chorar, os dois, o colo um do outro, não contámos aos nossos pais e fomos embora. E dia 31 de dezembro tínhamos a virada do ano carioca para fazer. Tínhamos festa em nossa casa, fomos ver os fogos em Copacabana, pusemos o nosso maior sorriso, não contámos aos nossos amigos para não estragar a festa, e pronto. E eu lembro-me perfeitamente, dia 31 de dezembro, estar na praia, no Leblon, a trocar mensagens com médicos em Portugal, com mães que, entretanto, eu já tinha descoberto uma rede de apoio, e que todos me explicaram que eu estava no sítio certo para fazer isto, mesmo inclusivamente os médicos de Portugal. O Brasil tem uma taxa maior destas crianças, não se sabe explicar porquê, e há muitos especialistas lá. É uma operação muito recorrente e as pessoas estão muito, muito especializadas. É muito estético, Ticas também, tem muito de cirurgia estética, e os cirurgiões plásticos no Brasil nós sabemos, não é? A qualidade que têm. E ao mesmo tempo foi um descanso. A partir daí nós os dois acalmamos. Okay, se calhar também foi por isto que nós estamos a viver no Rio. Não tinha explicação, não é? Porque há algum motivo, de repente, nós fomos enviados para lá. E então, a partir daí, a nossa missão foi: vamos procurar os melhores especialistas, seja onde for no Brasil, seja no Rio, seja em São Paulo, seja onde for, e fomos atrás. Tivemos 2 meses nisto, fizemos a espera de bebê. À espera de bebê. As emoções, toda a gente dizia: não pode estar nervosa, o bebê se sente. Sim, mas o bebê o bebê é meu, está dentro de mim, somos as duas, somos os três, estamos os 3 nervosos. A nossa condicionante agora é esta. Portanto, corremos tudo, fomos a muitos hospitais, fomos a muitos especialistas, vimos muitas crianças fissuradas, como lá se diz. Tivemos um choque imenso, porque vimos crianças todas iguais, porque há operações boas e há operações más. Crianças que não se percebia uma palavra do que diziam. E os pais a dizer, os cirurgiões, olha que bonito o meu trabalho. E nós pensávamos, mas como é bonito? Isso no Rio de Janeiro? Por todo um bocadinho, mas sim, também no Rio. E também os portugueses, então depois falaremos, mas no Rio,
que era o sítio certo para fazer isto, nós vimos crianças todas iguais, com a cara deformada. Eu não podia acreditar que a nossa filha mais desejada, a primeira, ia ter uma cara igual a todos eles, que não ia ser parecida connosco, que não ia ser estigmatizada, ticas. Uma criança que tem um buraco na cara vai ser estigmatizada. Não me digam outra coisa, ou que tem uma cicatriz. Sim. Até que no Brasil existe um centro de referência mundial, que é em Bauru. Nós tínhamos viagem marcada, que é no interior de São Paulo, mas uns dias antes descobrimos o Dr. Henrique Sintra, que é a nossa salvação, que é no Rio de Janeiro, a 3 passos de nossa casa. E, portanto, tivemos, eu acho que 3 ou 4 horas a conversar com o Dr. Henrique, e que nos explicou tudo, e que nos disse: a vossa filha vai sim ter o vosso nariz, ter o vosso sorriso, vai ser igual ao pai, vai ter as manias da mãe, vai saber responder a tudo. Uma criança perfeitamente normal, já tínhamos os exames todos, portanto a Maria Rita não tinha mais nada a não ser fenda. E mostrou-nos trabalhos que tinha, aliás, na sala de espera conhecemos logo crianças que ele tinha operado e que não tinha nada a ver com o que nós tínhamos visto. Crianças lindas a falar, bebés acabados de operar, bebés a conseguir beber um biberão, que era um problema também. E nesse dia, ticas, acabou-se a choradeira, acabou-se o drama, vamos embora. Confiaram. Está resolvido, para nós ficou resolvido. Era só esperar agora que a Maria Rita chegasse e tudo bem. Durante esse tempo havia um medo que eu tinha, e que eu tinha medo até de dizer que era: no momento em que a Maria Rita nascer, nós esperamos um bebê bonitinho, rechonchudo, gordinho, e vão-me entregar um bebê que tem um buraco na cara. Como é que eu, mãe de primeira viagem, como é que eu vou reagir a isto? Eu que sou a pessoa mais impressionável do mundo. Eu quando vejo sangue caía para o lado. Portanto, aquilo não traz ferida, porque é uma má formação, mas como é que eu vou reagir? Eu vou conseguir aceitar? Ticas, no momento em que a Maria Rita nasceu, não se pensa em mais nada. Ela era a criança mais bonita do mundo. E ainda hoje, depois de ter mais 2 filhos, eu continuo a achar que a Maria Rita era o bebê mais lindo do mundo. De facto, trazia uma fenda na cara. Tinha um choro mais querido. Eu esqueci-me, com esta ansiedade toda, eu esqueci-me que ela ia trazer uns pés deste tamanho, que ela ia fazer coisinhas queridas, que ela ia chorar que nem um rato. Foi tudo tão mágico, tão mágico, tão mágico. Eu só quis saber naquele momento se havia mais alguma coisa, porque podia haver outras consequências. E não tinha mais nada. Quais é que são essas outras consequências que então, podem haver? Há várias síndromes associadas que podem gerar isto. Há uma que se chama Pierre-Robin, que tem a língua caída para trás, a criança tem que fazer logo uma série de operações porque pode asfixiar. A espinha bífida também faz parte desta malformação. Pode ter umas consequências no coração. Enfim, há muita coisa associada. Felizmente, como tudo na nossa vida, tivemos muita sorte e Maria Rita só trouxe isto. Nós costumamos dizer que ela foi feita com tanto amor, tanto amor, tanto amor, que rebentou. E pronto, agora o caminho, nós já estávamos cientes do que era. É isso, o caminho, porque... Mas preparámos-nos. A parte boa é esta, porque há muita gente ticas que o diagnóstico é mal feito e não sabem no nascimento, só no nascimento é que sabem que o bebê nasce assim. Aí eu acredito que é um choque para toda a gente. Porque é isso, não tiveram esta preparação. Nós tivemos de ver meses, bebés, exato, as crianças, de e nos saberem informar que não vão beber bem o biberon. Exato, não vai mamar no peito também. Como é que foi essa questão? Eu fui descompondo os medos, as dúvidas, as angústias. Tive tempo, graças a Deus tive tempo para isso tudo. Graças ao Dr. Henrique Sintra. Porque não vai mamar, ok, tudo bem. Não vai mamar, vamos tentar, mas não vai, não é isso, não é o problema. Ela tem que se alimentar, nós vamos ter uma forma de alimentar. Agora, era muito angustiante saber que ela, no primeiro ano de vida, tinha que fazer 2 operações. Que já sabiam à partida. Já sabíamos, à partida que são 3, mas no primeiro ano de vida são as primeiras. A primeira é para fechar o lábio, logo. E depois a segunda é para fechar o palato, o céu da boca. Porque o bebê pode engasgar. Ele não pode beber no peito também, porque ele não tem poder de sucção. Ao mesmo tempo, não podemos dar qualquer biberão, porque ela pode se engasgar, porque a abertura entre a boca e o nariz não existe, está tudo aberto. E aí é muito angustiante, porque eu pensava, como é que um bebê tão pequenino pode ter uma anestesia tão grande? Eu acho que a primeira cirurgia foram 6 ou 7 horas. Ela tinha 2 meses. Mas ao mesmo tempo, já sabíamos, vamos deixar para depois. Não vale a pena estarmos a sofrer agora. E até que chegou o dia da Maria Rita ser operada, era preciso ela ganhar peso, ganhou logo, porque bebeu lindamente os biberões que nós inventámos. Era a bebê mais querida, ela dormia muito bem, mamava com o biberão muito bem, super sorridente, super cooperante. Tínhamos uma rotina muito grande das limpezas aqui, desta parte toda, ela sempre super cooperante. Eu fazia tudo com ela, porque o meu medo era, eu não quero que ela seja especial. Ela é
Foi uma criança, é a minha primeira filha, portanto íamos para o calçadão todos os dias. Ao fim de 2 dias, estarmos em casa, fomos para um restaurante, com os outros já não fiz nada disto. Fazíamos tudo com ela. Tanto que na véspera de ser operada, fomos fazer um piquenique com os amigos, ficámos todas mordidas de mosquitos, não devíamos, mas enfim. Fomos um bocado exagerados com aquela ânsia na normalidade. Também. Ela usava um autocolantezinho aqui, um kinésio que puxa os músculos e, portanto, disfarçava. As pessoas não a viam exatamente com aquela abertura. E isso eu não queria. Nem há fotografias, nem para a família do real. Havia com o autocolante. Ela usava também um modelador nasal, que isso é muito importante, que aqui em Portugal não se usa, é um modelador, porque estas crianças nascem com o nariz completamente caído. E o modelador ajuda a puxar a aba do nariz e quando vão ser operados já têm o nariz como o nosso, porque senão vão ficar sempre como aquelas crianças ticas que eu vi, milhares, com o nariz caído, a voz fanhosa. E, portanto, ela teve um tratamento de excelência. Não sei, foi Deus, foi alguém que nos pôs no Rio de Janeiro com esta filha. E com 2 meses foi operada, correu lindamente. É difícil, não vamos dizer que não é, porque são muitos pontos num bebê muito pequenino, que não sabe o que é que se está a passar. Por um lado é bom porque não tem memória, mas para nós foi terrível. Nós passávamos noites, ela tinha um modelador no nariz e nós tínhamos que lhe agarrar a boquinha, porque ela não sabia respirar pela boca. Os bebês, eu não sabia disto, não sabem respirar pela boca. Então nós tínhamos que lhe abrir a boca para ela respirar de noite. Portanto, um dos dois não podia dormir. E aquilo durou uns 15 dias, portanto foi extenuante. Mas passou e ficou bem e a Maria Rita voltou. A sensação, ticas, é que quando entregamos uma criança à porta do centro cirúrgico, quando nos devolvem a outra. Mas havia mães que me diziam, vais ter saudades da Fenda. Não tenho saudades dessas coisas. E eu voltei a ver a filha com que... Ela era linda de qualquer forma, mas agora era a nossa... Ela tinha a nossa cara de facto. Ela tem imensas parecenças connosco. E essa é a primeira, que é logo... E ainda depois, exato. E logo depois, nós ficámos tão tranquilos com todo este suporte. Tínhamos a família toda longe, mas tivemos muito colo do Dr. Henrique Sintra, toda a equipa, era uma equipa fantástica. Que, quando a Maria Rita tem 8 meses, eu engravidei do segundo bebê. Portanto, estávamos tão preocupados com tudo isto que engravidei do segundo bebê, que é o Tiago. Ou seja, quando a Maria Rita vai para a segunda operação, eu vou grávida de 7 meses, já, um barrigão. Não era exatamente assim, nós achávamos que íamos ter o segundo filho já depois de passadas as 2 primeiras cirurgias, mas a vida resolve-se desta forma e temos que aceitar e seguir. E a Maria Rita é operada com 1 ano e pouco, portanto eles têm 17 meses de diferença, portanto ela foi operada com 1 ano e pouco e aí fazem o palato. É uma operação muito invasiva também, ela não pode comer, não pode nada, e nesta altura já a criança come. E é com tudo o que tem, não há implantes. Eles puxam daqui, tiram dali, não sei o quê, a boca fica toda enferida, tinha mais de 30 pontos na boca. É uma recuperação, nós acabámos por achar menos dolorosa do que a primeira para ela, não sabemos, não é? Mas também correu tudo muito bem, ela sempre foi muito paciente desde bebê. É uma criança super mexida por tudo que é médicos, mas sempre super cooperante. O programa dela, até agora já não, mas até há muito pouco tempo, o melhor programa era médicos, porque depois nós fazíamos imensa coisa, vai ao médico, mas a seguir vamos comer um bolo, ou vamos passear aqui ou ali. Portanto, ela era ótima, adorava tudo, e mexe aqui, mexe ali, sempre foi muito cooperante. Portanto, é uma filha de sonho. Super quando foi crescendo e tendo mais noção? Sim, a coisa foi-se complicando. A Maria Rita tem, acima de tudo, é uma criança incrível, tem uns dons especiais, mas tem muita falta de sorte, é o que ela tem. Já fizemos estudos genéticos, já fizemos imensas coisas para saber o que é que se passa. Não se passa nada. Todos dizem, ela só teve falta de sorte. E acontece que, entretanto, nasce o Tiago, a Maria Rita recuperou as 2 operações, e nós decidimos não vir nesse Natal a Portugal, o Tiago tem 2 meses, e a Maria Rita começou a ficar doente, tinha ido para a creche para eu poder estar com o Tiago, porque a diferença deles é mínima, e a Maria Rita começa com aquelas viroses e tal, e muita coisa, até que na véspera, nós fomos ao hospital uns dias antes, na véspera de Natal voltamos ao hospital com ela, a achar que há qualquer coisa aqui que não está bem. Mais uma vez, ticas, o nosso mundo caiu. A Maria Rita ficou internada, em coma induzido, tinha uma pneumonia gravíssima, e que imediatamente descambou para uma septicémia. Eles nessa noite põem-na em coma induzido, e nós estamos os 4 sozinhos no Rio de Janeiro, noite de Natal, com um bebê de 2 meses, em que toda a gente dizia, este bebê não pode estar aqui. Eu pensava, mas em quem é que eu vou entregar? Só se for o porteiro do prédio. Nós tínhamos uma ajudante, que é Deus na Terra, a nossa Ana Cleite, que tinha saído da nossa casa, tinha-nos deixado tudo pronto, e foi para a casa dela, que era um bocadinho longe,
Portanto, eu não tinha ninguém. Claro que a Ana se ofereceu imediatamente para nos vir ajudar, mas aquilo era tudo, isto entretanto durou, já estávamos à meia-noite, não sabemos o que fazer com o bebê pequeno. A Maria Rita vai para o centro cirúrgico, já não acorda, ligada a tudo que é máquinas. Enfim, um pesadelo, um terror, um horror. Foi o pior dia noite da nossa vida. Na manhã seguinte, então, a nossa Ana volta, fica com o Tiago e eu posso me dedicar a ficar em turnos com o Bruno no hospital. A Maria Rita estava ligada a tudo que era máquinas. Cada dia uma pior notícia, ela não reagia a nada, estava com respirador, estava respiração mecânica, tinha os órgãos em falência, todos os dias nos davam más notícias, até que há um dia em que nos dizem não há nada a fazer, fiquem na cabeceira da Maria Rita e rezem. Eu passei-me, claro, porque eu tenho muita força, tenho muita fé e tal, mas não admito que ninguém diga que não há nada a fazer numa filha minha, ainda para mais numa criança tão lutadora, depois de tudo que já passou. E pensámos, vamos tirá-la daqui, vamos pôr no outro hospital, vamos para Lisboa, vamos para Portugal, vamos embora, mas não havia nada a fazer, Ticas, ela estava em coma, nós não podíamos desligar nada. E a Maria Rita sempre foi uma criança, eu digo que ela é especial, é iluminada, não sei explicar. Neste dia em que nos dizem que não há nada a fazer, eu juro que eu nem me entrou, não aceito este tipo de conversas. Mas estávamos os dois ali no momento em que nos conseguimos cruzar no hospital, e ficamos do lado e sentimos a mão da Maria Rita a puxar a minha. Eu estava perto da mãozinha dela e ela tinha 1 ano, ela tinha 20 meses. Aperta-me o dedo e ao mesmo tempo ela procura a mão do pai, isto inconsciente porque ela está em coma, e aperta as nossas 2 mãos ao mesmo tempo. Ticas, isto não é ser uma criança especial, eu não sei o quê. Ela apertou-nos com tanta força e eu disse ao Bruno, ela está cheia de força. Quem são estes médicos para nos dizer que não há nada a fazer? Nós não vamos perder a força. Ela vai sair e vai mesmo. Passaram-se 11 dias com ela em coma, ninguém sabia o que se passava, não havia esses estudos, não havia razão, era uma pneumonia, mas entretanto já era uma septicémia, já se estudava casos de leucemia, já se pensava que ela tinha púrpura, enfim, pensou-se imensas coisas, fez transfusões de sangue, até que decidem que vão começar a acordá-la e vamos ver o que é que sai daqui. E saiu uma Maria Rita que meio doida porque teve muito tempo sedada, não conseguia sequer fixar o olhar, teve um síndrome de abstinência incrível, porque ela estava com metadona, quer dizer, um bebê de 20 meses é uma coisa muito forte. Mas mais uma vez a Maria Rita nos mostrou que alguma coisa de bom, de muito bom estava para acontecer, não é? E neste momento nós não sabíamos o que é que se tinha passado com a Maria Rita. Mais tarde viemos a saber que tudo indica que o que ela teve foi um síndrome de ativação macrofágica, que nada tem a ver com a fenda labiopalatina, mas que acontece a muito poucas crianças, muito pouco, e muito poucos sobrevivem. Portanto, a Maria Rita é um milagre para nós. Milagre. E temos o Tiago em casa com 2 meses, entretanto já tinha feito 3, que também é um vencedor, quer dizer, um bebê que este sim mamava, estava no meu peito e era o dia todo, era um bebê muito mamão, um bebê muito apegado à mãe. Coitado, ele foi um sobrevivente também, porque eu passava as noites com ele, os dias no hospital, mas foi também um herói, ele é um herói, é o irmão querido, super cuidadoso das suas manas. Mas a Maria Rita deu-nos mais esta lição. No dia em que a Maria Rita tem alta, estamos todos super contentes que ela finalmente já consegue andar, já consegue engolir, já temos a Maria Rita de volta, apesar de ainda estar ali um bocado na abstinência. E do nada a Maria Rita cai no hospital. Outra vez exames, outra vez um monte de coisas, mas nós determinados, hoje é dia de ir para casa, vamos para casa. Ninguém sabia o que é que ela tinha, não deve ser nada. Mais tarde, isto é uma sucessão de acontecimentos, vimos a descobrir que então ela tem uma doença autoimune. Na altura achava-se que era consequência do tempo que teve em coma, da septicémia, e que chama-se artrite idiopática juvenil. Há muitas crianças que têm, de facto, e têm que fazer um tratamento é um quimiotrápico, mas é um quimiotrápico de baixa dosagem, isto com 2 anos. Isto descobre-se no dia a seguir ao Tiago fazer 1 ano. Portanto, sempre que nós sentimos uma lufada de ar fresco, acontece qualquer coisa. Eu costumo dizer, Ticas, que nós temos um pacto com a vida. Nós vamos aceitando o que ela nos dá e ela em troca realiza-nos sonhos. E tem sido assim. Agora estamos sempre um bocadinho à espera o que é que agora vai acontecer. Quando acontece uma coisa muito boa, nós estávamos felizes que o Tiago fez 1 ano, está tudo ótimo, a Maria Rita pulou, o Tiago super bem disposto, família reunida, tudo feliz. E no dia seguinte a Maria Rita acorda sem andar. E pintaram-nos logo 3 cenários péssimos, um deles era cancro nos ossos, outro era, já nem sei, bactéria nas articulações, e o bom cenário era este. Portanto, mais uma vez tivemos sorte. Eu, nesse momento, Ticas, perdi outra vez o norte à terra, porque
eu não aceitava mais nada para a minha filha, não é? Já chega, já tinha tido muita coisa. Nisto já estamos a falar, entretanto, entre biópsias e não sei o quê. A Maria Rita, com 2 anos, tinha, não sei, 6 anestesias gerais. Era uma coisa incrível, uma coisa brutal. E eu aí, mais uma vez, quando eu perco o controle, perco o norte da terra, e desesperei, chorei, gritei. Eu disse que não era justo. E faço uma pergunta que eu sei que não é bonito de se dizer, mas que eu digo, e não tenho problemas com isso. Porquê connosco? Porque chega a um ponto de dicas que é mesmo. Porquê connosco? Já chega. Porquê com a Maria Rita? Mas chega com ela, mexe com todos, não é? Mas não aguentamos mais, mas aguentamos. Depois nós chegamos à conclusão que aguentamos. E essas perguntas, o quebrar, o sorriso e o quebrar, sim, fazias sozinha? Não, sempre com o Bruno. O Bruno é um parceirão, sempre. Sempre. Ele é mais forte que eu, psicologicamente, no sentido em que o Bruno imediatamente começa a arranjar estratagemas de que isto vai dar certo, vamos resolver e tá. Eu preciso de cair, vou ao fundo da piscina, bato os pés e subo. Mas também faço isto porque eu tenho, não é, Ticas? Porque sei que tenho o colo. Sim. E o Bruno chora tanto como eu ou mais. É um homem chorão. Vai ficar triste de dizer isto, vai ficar envergonhado. Mas é ótimo. Porque Bruno, choramos os dois muito. Não tenhas vergonha. Não, por favor. Eu acho que chorar é tão bom. É verdade, é verdade. Eu acho que é isso que nos faz, Ticas, que nos faz ter força para seguir ir. Porque os dois vamos abaixo, o Bruno recupera mais rápido, porque ele tem sempre muita calma e eu sou escandalosa que digo, porquê? E depois vamos embora. Eu não digo que é tudo com um sorriso, que não é? Nós vamos muito abaixo, eu vou muito abaixo, eu fico desesperada. E Ticas, não há nada pior que a falta de saúde dos nossos filhos. Connosco, não é? Sabes bem? Connosco, nós vamos embora. Nós vamos, não é? Vamos e aguentamos. Exato. Com os nossos filhos nós perdemos o controle e, portanto, é uma angústia, uma agonia, um sufoco, uma coisa horrível. Portanto, hoje em dia eu sou uma mãe paranoica. Qualquer um que fique doente ou que espirra, já estou, o que é que se passa? Não pode, não dá, não vamos aceitar mais nada. As coisas continuam a acontecer, não é? E a doença autoimune conseguiram controlar? Ainda não está. Ela desde os 2 anos que faz uma injeção por semana, que somos nós que fazemos em casa, que é o metotrexato. Eu fiz também, sim, esse tratamento. E dá efeitos secundários, não é? Ela enjoa muito, não sei se também enjoas. E hoje em dia já está tudo mais controlado, porque nós tivemos que arranjar aqui uma série de estratagemas, porque entretanto a Maria Rita, era como perguntavas há bocado, com o avançar da idade, a Maria Rita começa a perceber que nós, antes era muito giro que íamos aos programas, era ir ao médico. E o irmão não ia, até era um programa giro, era só com ela. Até determinada altura ela diz, mas porquê é que o Tiago não vai? Mas porquê é que o Tiago não vai tantas vezes ao médico e eu vou tantas vezes? Hoje em dia a Maria Rita já tem 8 anos e por fim, desde esta última operação que fizemos agora no verão, ela deu-se conta que nasceu com uma coisa que nós nunca lhe explicámos. Sempre tentámos levar a vida leve e não vale a pena estar a explicar a uma criança que nasceu com um buraco na cara. Isto não é fácil de ninguém aceitar, Ticas. Para um adulto não é. Sim. Para uma criança não é. E para uma criança, para um adulto deve ser um não terror. Para uma criança deve ser um também terror. não é. Se ela nunca viu uma foto dela, tem fotos de bebê, claro, perguntou o que era aquilo de autocolante que usa no lábio, sempre explicámos, nasceste com um buraquito aqui, que foi preciso fazer uma operação, mas nunca contámos a história toda. E nesta vez que fomos esta última operação que fizemos agora no verão, agora em julho, em agosto, nós fomos encontrar crianças, filhas de amigas minhas, que entretanto fiz lá no Brasil, que nasceram da mesma forma. Ela começa a perceber que isto afinal, há pessoas que têm este risquinho no lábio como eu, uns mais bonitos que outros, mas todos têm isto. Afinal nasce-se assim e criou uma revolta incrível que eu nunca tinha visto na Maria Rita, que ela é sempre uma criança que aceita tudo, está tudo bem, tudo, acha-se muito bonita e ela é lindíssima. E nós sempre tivemos uma missão, desde que soubemos disto ainda na barriga, que é, vamos tratar a autoestima da Maria Rita. É para isto que cá estamos. Ela tem que ter uma autoestima, nem que seja a criança mais vaidosa, mais insuportável. Mas ela tem que ter uma autoestima incrível, porque a vida vai se encarregar de a deitar abaixo. Verdade. Portanto, damos-lhe injeções de autoestima. Não resulta tanto, porque ela é uma criança bastante humilde. O Tiago já é o outro, assume que é o grandalhão lá da família, o Tiago. Mas a Maria Rita é comedida nisto. Mas nunca, que já se questionou porque é que eu tenho este risco. Há crianças que apontam a minha cara e perguntam porque é que eu sou assim, mas ela própria cria estratagemas, diz, porque eu nasci assim, tu também nasceste com qualquer coisa. E sempre viveu muito bem com isto, desde o verão que não, que ela ficou muito revoltada, muito zangada, não connosco, nunca nos perguntou porque é que nunca me disseram isto, porque também não foi uma bomba que lhe dessemos, foi ela sozinha que foi descobrindo, fomos falando, não é? Mas ficou muito, muito zangada. E pronto, hoje em dia está a fazer terapia, está
revolta ir à psicóloga. A revolta por ter percebido Porque é que nasci assim, não é? Porque é que comigo? E ela diz, uma coisa que me matou, que ela disse, mãe, porquê comigo? Porque é tudo comigo. E porquê é que eu nasci assim? Porquê é que se as outras crianças não nascem assim? Porquê é que eu nasci assim? E nós tentamos desconstruir, mas às vezes também nós não estamos tão fortes, não é? E tem ajudado a psicoterapia? Sim, tem ajudado. Ela própria pediu. Foi uma vez no Rio, lá quando estávamos agora de férias para fazer esta operação. Ela estava em pânico, porque aos 8 anos já se tem noção do que é que se vai, não é? Ela estava em pânico, tinha ataques de pânico mesmo. E nós fomos a uma psicóloga do grupo do Dr. Henrique Sintra e ela adorou e pediu para continuar, nomeadamente depois da operação. Pediu mesmo. E quando voltamos a Lisboa, a nossa missão era que ela continuasse. Entretanto, já contamos, não é? Que a nossa vida deu mais uma cambalhota. E agora dá 2 meses para trás está a ir e está mais calma. Já não fala disto com aquela angústia. Isto vai acompanhá-la para sempre. Sabes que dou-vos os parabéns. Porque eu acho que nós só em adultos é que começamos a fazer psicoterapia para resolver questões como essas da Maria Rita, que ficaram e que se arrastaram tanto que depois se tornam assuntos mal resolvidos, que foram sendo resolvidos com atalhos, mas de repente temos ali uma bola gigante. E é muito bom, porque há muitos pais que têm um bocadinho ainda o preconceito de assumir que levam os filhos ao psicólogo como se fosse, mas não, porque parabéns por isto, porque a Maria Rita, certeza que este ponto está a trabalhar bem e outros. Está a encurtar caminho, não é? Mas, Ticas, também te digo que muito vem do que eu tenho ouvido aqui nas páginas com graça. Eu ouço pessoas adultas a dizer isto, exatamente. Que a partir do momento em que for... Eu sou aquela pessoa que nunca foi à psicóloga, fui agora, mas não ia e achava que eu tenho amigos, eu tenho a minha mãe, tenho a minha irmã, tenho as minhas primas, tenho imensa gente para conversar, não preciso. Eu ouvir as conversas que aqui vêm, ao dar-me conta de tudo isto, não há mal nenhum. Ir ao psicólogo não tem mal nenhum. E as pessoas ficam muito melhor resolvidas. No Brasil é prática comum. Eles vão à terapia. Não há, é fora de moda quem não faz terapia, não é? Portanto, lá é super usual. Porquê é que não há de ser aqui? Eu acho que isso mostra um foco de quem está a querer resolver-se ou que os outros, a Maria Rita, se resolva melhor. Porque é a mesma coisa. Nós temos amigas que têm dietas. Exato. E que vamos fazendo. Mas eu uso muito isto para quem nos ouve perceber, mas quando estamos mesmo focadas em melhorar o nosso estilo de vida, procuramos quem sabe que é uma nutricionista. Exatamente. E às vezes temos a amiga, temos a mãe, que estão a levar com problemas que nem sequer sabem resolver, que dão o máximo e começamos a criar ali atritos. E por isso acho mesmo bom terem essa abertura. Nós temos muito este foco de que queremos que a Maria Rita seja a criança mais feliz do mundo, como todos os nossos filhos, mas a Maria Rita tem um peso. A vida tem-se encarregado de lhe trazer muitas coisas. Ela podia ter nascido só com a fenda labiopalatina e isso não estava resolvido, mas já são pelo menos 3, não é? 3 histórias que nada têm a ver umas com as outras, está estudado que não tem. E, portanto, eu não sei o que é que a vida lhe vai reservar mais. E ela precisa ter uma estrutura muito forte. E nós tentamos, mas somos pais. E já cheguei à conclusão que é preciso. Mãe, tu lidas com esse medo de que os outros não a aceitem? Isto é um dos para além maiores, daquilo que é a parte é uma das minhas maiores preocupações. Eu sou aquela mãe perigosa que no parque infantil, se eu vejo uma criança atacar um dos meus filhos, eu viro um bicho. Eu sou mãe perigosa. Portanto, eu sou muito isso e sei que é um bocadinho também com esse medo que eu carrego e assumo que é um medo, que algum dia a Maria Rita não fosse aceite. E ela é super aceita, super sociável. Tem as suas questões e o pior está para vir, que a adolescência vai lhe trazer muitas coisas, eu sei que sim. Mas nós estamos a tentar dotá-la de tudo o que está ao nosso alcance e que não esteja, para que ela seja a criança mais forte dentro do que é possível. Queria-te só contar uma coisa, Ticas, que tem a ver aqui um bocadinho, voltando atrás, com a operação da Maria Rita. Nós voltámos para Portugal há 4 anos, penso eu, em 2018, faz 5, e a Maria Rita tinha ainda uma parte do tratamento para fazer, porque isto são 3 operações obrigatórias e depois há tudo o resto, há estética, há nariz, há tudo mais, mas estas 3 não se escapam. E nós, ao chegar a Portugal, procurámos os melhores profissionais, rapidamente percebemos que estávamos um bocadinho, e me perdoem os profissionais portugueses, mas que estávamos a anos-luz do que se faz no Brasil. Porque aqui em Portugal há uma lógica que é, a criança aos 18 anos ou aos 20 anos vai estar igual, vai estar ótima, vai ter um sorriso perfeito, vai ser um adulto lindo. Mas e até aos 18 anos o que fazemos com esta criança? Vai ser uma criança com dentes completamente tortos, com um bocado do céu da boca aberta, ou com um maxilar disforme, porque é disforme, Ticas, ou com uma cicatriz na cara
que toda a gente vai passar a apontar, depois aos 18 está tudo bem, mas e até lá? A criança está formada, não é? Aos 18 anos ou aos 20 é um adulto. No Brasil não é assim. No Brasil preocupa-se que a criança cresça sem estigma. Não vai ser uma criança estigmatizada. A Maria Rita nunca falou anasaladamente. Ela não fala pelo nariz, como é natural, porque existe uma fenda lá. Às vezes existe uma passagem do ar, mesmo depois das operações. E as crianças em Portugal, a maior parte das que eu conheço, têm uma fala difícil. Há terapia da fala, há tudo mais, mas há uma fenda lá atrás que vai deixar passar o ar. E no Brasil isto pode acontecer, mas nós tivemos muita sorte, não aconteceu com a Maria Rita nem com as crianças que eu conheço. Portanto, há uma preocupação desde logo. É uma pena, é um caminho que Portugal está a fazer. Nós procurámos os especialistas todos, de norte a sul, fomos do Algarve, fomos a Coimbra, fomos ao Porto, seguimos com a equipa do Porto, que eu sei que é uma equipa muito bem cotada, é uma equipa que entretanto se desmoronou, mas que tanto uns como outros, apesar de separados, continuam a ser muito bons. Mas eu sinto que não é isto. É uma equipa multidisciplinar que é importante. É importante haver psicólogos, é importante haver terapeutas da fala, cirurgião, tudo isto, e dentista. Mas eu sinto que ainda se deixa um bocadinho para até aos 18 anos temos tempo. E isto é uma preocupação minha e das mães todas, de certeza, e dos pais. A criança tem que crescer já a sentir que é o melhor dela e que não tem que ser apontada na escola, ticas, as crianças são muito cruéis. E não tem que ser. Deixa marcas para sempre. Aos 18 anos ela vai ter um sorriso lindo, mas uma autoestima de cão. Não é? Sim. E portanto nós não queremos isso. Não queremos, e o que é que aconteceu? Nós fomos fazendo acompanhamento aqui em Portugal, acompanhamento de excelência, mas não sei, mais uma vez Mas sempre que é operações, corremos para o Brasil. E sentimos no coração, não sei explicar o que é que aconteceu, mas o Bruno tinha que ir ao Rio fazer umas reuniões em agosto, e eu de repente deu-me aquele baque e disse, vamos falar com o Dr. Henrique Sintra para saber se está na altura ou não da Maria Rita fazer esta terceira operação. Fizemos exames cá, mandámos para lá, foi toda aqui uma dinâmica. Em 15 dias arrumámos a viagem e fomos. Eu não sei, hoje em dia eu sei porquê, não é? Tudo se sabe. A nossa vida tem sido assim, nós às vezes não sabemos porque é que isto está a acontecer. Depois, passados uns meses, vem a explicação. E nós corremos, estava no momento certo. Ficámos lá por 2 meses, é uma logística familiar, fomos os 5, não é? Porque, entretanto, nós temos mais uma bebé, a Benedita, que fez 1 ano no Brasil, no dia 28 de julho, e a Maria Rita foi operada dia 10 de agosto. Fomos 1 mês antes, porque ela tinha que fazer uma preparação, ficámos mais 1 mês para vir já bem. Esta cirurgia é muito invasiva também, tinha que tirar um bocadinho de doce da anca para pôr no maxilar, portanto ela não pôde correr nem andar pouco durante 3 meses, não pôde comer nada, a não ser líquidos durante 3 meses. Portanto, mais uma vez tivemos a prova de que é uma miúda incrível, não é? Aqui uma já família incrível. O mérito é dela, que tu falas, não é? É um ajuste de todos. Nesta vez nós levámos os meus sogros, a minha mãe também queria ir, mas enfim, nós aqui tivemos que jogar pelo o que é mais, o que tem que ser mais eficiente, não é? E 2 adultos para tomar de conta de outras 2 crianças era mais prático, levámos os meus sogros, porque nós íamos correr todos os dias com a Maria Rita para algo médico. E foi muito intenso, nós temos um álbum, nós chamamos das férias médicas, que é um circuito médico. Vimos, não sei se 16 médicos. Mas, entretanto, também fomos ao Pão de Açúcar, fomos ver os amigos cariocas, fomos para a praia, fizemos tudo o que E ela hoje em dia está muito bem. Está ótima. Ela está recuperada. Ela hoje em dia já não é considerada sequer uma criança fissurada. O osso ficou perfeito, exato. O mérito dela, o mérito dos médicos, um bocadinho nosso, mas é tudo dela. E tem uma vida normal, come tudo, fala perfeitamente, como sempre, já corre, já salta, já faz hip-hop, como ela gosta. Daqui para a frente vai usar aparelho, como todos nós usamos e como os irmãos provavelmente também vão usar, tem os dentes tortos que é de família, e vai eventualmente ter que endireitar o septo, como todas as crianças, como muitas de nós já fizemos, e talvez possa fazer uma cirurgia mais estética quando ela quiser, e vai fazê-la de certeza no Rio. Diz-me uma coisa, foi aí nessa altura que nós começámos as duas a falar, a trocar mensagens nas redes sociais, e que já estávamos, vamos ter que conversar, porque é um tema que eu acho que é pouco falado, e estou muito contente de falares nisto do Rio de Janeiro, porque se calhar muitos pais portugueses recorrem aos especialistas no Porto e ficamos no nosso mundo, e quer dizer, de repente há um sítio, há médicos, e ainda bem que os referencias a todos, que já estão mais evoluídos e que dão mais segurança e mais hipóteses a estas crianças de terem não só aos 18 anos uma vida, mas até lá irem vivendo de uma forma mais leve
Eu acho que não é sempre leve. Mas é um caminho duro agora, Ticas, para terem uma vida. Sim. Para terem uma vida inteira leve. E nós recebemos temos sido referência para muitas pessoas. E oferecemos, inclusivamente, para receber as pessoas em nossa casa no Rio de Janeiro, porque não é fácil, não é? Largar tudo em Lisboa e correr para o Rio para fazer estas operações, porque são no tempo, alongam-se no tempo, prolongam-se no tempo. O que eu quero dizer a estas mães é que não desistam e não fiquem pela oferta que parece mais ao nosso alcance. Porque eu sei de casos em que já não é possível, ou a criança agora vai ficar com essa voz, mas olha, é o que temos. Não é o que temos. Estas crianças são normais, são iguais a nós, o tratamento é relativamente simples e existe quem o faça. Portanto, seja aqui, seja em Espanha, seja em Oslo, porque isto é um protocolo de Oslo, na Europa existe o Brasil, existe o Rio de Janeiro. Não é fácil, nem todas as pessoas podem ir, mas quem puder, por favor, que não desista, porque gostava imenso que conhecessem todos a minha Maria Rita, que é uma máquina. E agora aqui, porque já estamos. Não, ainda temos um bocadinho. Foi aí nessa conversa que estamos a ter as duas, que já íamos preparar esta conversa ao vivo, que tu me dizes, Ticas, se calhar não é a melhor altura porque eu fui fazer uns exames e posso estar ou não com um cancro da mama. Passado alguns dias recebo uma mensagem tua em que me dizes que confirma-se. Que se confirmava. Como é que foi aí? Foi mais uma bomba. Porque nós estávamos todos muito fragilizados desta operação da Maria Rita. Era um sonho regressar ao Rio, e nós regressámos, e tentámos fazer dali umas férias, o regresso, os miúdos, os dois cariocas, o Tiago e a Maria Rita, e temos a Benedita, que nunca tinha ido ao Brasil, e portanto, até um ano também não deu grande valor, mas voltámos em família, tínhamos realizado o sonho de ter mais uma filha, que era o nosso sonho de ter a Benedita, e vamos os 5 mais os meus sogros realizar o sonho de voltar ao Rio, realizar o sonho de fazer a operação da Maria Rita com a pessoa certa, e depois disto, a nossa sensação, Ticas, era, vamos respirar, porque a Maria Rita vai ter alta e está tudo certo. E nada acontece por acaso, e lá está aquele pacto que nós temos com a vida. Ela realizou-nos estes sonhos, mas porque nós temos que aceitar alguma coisa que ela nos vai dar de volta. E nós quando chegamos ao Rio, eu reparo que tenho um nódulo, mas eu estava a amamentar a Benedita, que estava ainda com 11 meses, e eu achei que era uma mastite. E tinha muita coisa para fazer, eu não tinha que me preocupar comigo agora, tinha as férias para usar, para fazermos, para aproveitarmos o Rio de Janeiro e a operação da Maria Rita. E é na última semana, quando então a Maria Rita tem alta, que eu, mais uma vez, um milagre, aparece-me à minha frente uma amiga minha daquele tempo, que eu não via desde o tempo que lá vivíamos, que é mastologista, e eu pensei, é com ela que eu tenho que falar, porque eu sei que eu tenho um nódulo no peito e tenho que ver o que é. Imediatamente, no dia seguinte, eu faço mamografia, faço os exames todos, e já, enquanto eu estou a fazer a ecografia, começam-me a falar em câncer da mama. Você tem um câncer. Eu pensei, esta gente está doida porque não está a perceber o que é a minha vida. Eu não tenho tempo agora para cancro nenhum. Que disparate, acabámos de operar a Maria Rita. Deus, Nosso Senhor não ia fazer isto comigo, nem connosco, nem com a nossa família. E foi uma negação. Eu entrei em negação, não é? Não pode ser. Está fora de questão. Tanto que eu fiz a biópsia e fomos para a praia. Uma coisa que não era suposto. Levei ali um plastro. E a vida, nós tínhamos aqueles 5 dias ainda para usar com a alta da Maria Rita, portanto agora é o tudo. E eu neguei até à morte que não podia ser nada. Chegámos a Lisboa dia 5 de setembro e dia 8 eu lembro-me de ir à internet só para confirmar as passwords e lá estava o relatório a dizer que era um carcinoma da mama. Eu perdi outra vez o controle, chorei, gritei nessa noite, estavam os miúdos já a dormir, felizmente. Eu e o Bruno caímos, o Bruno tinhas mais medo? Eu tinha medo de morrer, Ticas. E eu pensei, agora que íamos descansar, que a Maria Rita é uma criança feliz, que tem uns irmãos incríveis. O sonho da Maria Rita sempre foi ter mais uma irmã e nós conseguimos, do Tiago, mas conseguimos lhe dar esse sonho. Foi um milagre, é uma coisa ótima. Nós tivemos um bebê com 40 anos e é uma menina, que coisa incrível, como ela tanto queria. E agora que íamos descansar, o que é isto? Não podemos ter isto, não podemos ter uma coisa destas. Eu fiquei muito zangada com a vida, não tenho vergonha de dizer isto. Eu fiquei furiosa e pensei, isto não se faz a ninguém, muito menos a uma mãe que tem um bebê de 1 ano e que tem 2 filhos para criar. E eu não sei se eu posso dizer que eu ainda tenho medo de morrer, eu tenho, Ticas. Eu no início fiz um pacto com Deus e pedi-lhe 10 anos de vida. E o Bruno diz-me, não pode ser, Pipa, 10 anos é muito pouco. Mas eu vou pedindo. Hoje em dia já não sei se eu quero só 10 anos, mas eu pensei que daqui por 10 anos a Maria Rita tem 18, o Tiago tem 17, a Benedita vai ter 11, mas eu quero, o meu sonho é viver até ao fim é vê-los casados, é aquela vida, quer ser velhinha.
O maior medo é não estar cá. Eu tenho que pedir isso. O meu medo é não estar cá, é não os acompanhar. Eu sinto um grande alívio que a Maria Rita está tratada neste tipo de coisas. Sinto um grande medo do que é que possa ainda vir à Maria Rita, porque ela tem outros temas, não é? Mas, acima de tudo, é o medo de eu não estar cá. Mas foco na cura. E não vai acontecer. É isso, é focar-te na cura e acreditares que vai aliviando o resto? Sim. Esses medos? Acho que sim, acho que é só assim, é o amor. Eu costumo dizer que o que nos tem salvo nisto tudo é o amor. E parece uma frase feita, ticas e pirosa, mas eu sinto que se não fosse esta dupla tão grande que nós temos, eu e o Bruno, que se transmite a toda a gente que está à nossa volta, que os nossos filhos vivem nesta, eu acho que eles não percebem nem metade, às vezes, das pedras que nós carregamos, porque nós não as carregamos, na verdade. Elas estão connosco, mas vão Eles indo. sabem? Eles sabem, foi o que mais, uma das coisas que muito me preocupou, porque há um ano nós perdemos uma grande amiga nossa, que é a tia Diana deles, que é a nossa madrinha de casamento, com cancro da mama, com um cancro que evoluiu para o da mama, e eles nessa altura, não sei para quê que nós lhes demos tanta informação, mas lá está, na nossa família fala-se demasiado, fala-se muito, e explicámos o que era um cancro e que a tia Diana tinha isto. E na cabeça dos nossos filhos, a tia Diana ficou doente, ficou sem cabelo, como eu fiquei, foi para o hospital e morreu. E realmente foi isto, mas foi arrastado, foi durante 7 anos. E, portanto, nós munimos-nos, mais uma vez fomos à psicóloga, antes nós, para saber tudo, para tentar se é que há forma de dar esta notícia leve, mas munimos-nos disso tudo e acho que tivemos sucesso. Eles sabem tudo, ficaram muito preocupados com o nome, porque eles já sabiam o que era um cancro, mas a mensagem que nós transmitimos é de leveza. Eles veem-me doente, não é, Ticas? Porque há dias bons, há dias péssimos e há dias muito maus. Sim, nós marcámos hoje esta conversa antes da quimioterapia, que é amanhã. Sabias que era um dia em que ias hoje estar. É um dia bom. Apesar de já tinha havido outra marcação que tivemos que desmarcar. Eu acho isto importante para valorizar este caminho que estás a fazer, Pipa. E eu acho que todos os doentes que, como tu, e acho que quando nós somos pais, o medo da finitude é muito maior. E quando aparece alguma coisa que nos vem lembrar que todos nós um dia morremos, é muito difícil, eu acho, gerir tudo isso. Mesmo eu às vezes estou a olhar para os meus filhos a adormecer, ai, quero estar cá. É um medo muito grande. E tu aí é o foco na cura. O foco na cura neles. Buscar... Sim, é ter... Isto é um caminho, não é? Não tenho estado sempre estável e fui muito abaixo, muito zangada com tudo isto e o medo de que eu não controlo mais uma vez. Por um outro lado, Ticas, é comigo. E dá aquele descanso que eu já disse há bocado. É comigo. Isto vai se resolver, ou seja como for, é comigo. É um alívio, não sei nem com o Bruno, nem com os miúdos. Mas eu tenho esse sonho que é estar cá. Mas tenho foco na cura e tenho foco neles. Eles dão-me imensa energia todos os dias. Eu não tenho tempo a fazer tudo com eles, não queres perder nada. Não paro nada. E ainda ontem a minha mãe dizia, deixa-os adormecer sozinhos. Mas porquê? Eu penso sempre, e se um dia faltar? Eles vão ter que adormecer sozinhos. Ou não podes dar colo à bendita tanto tempo, ou tanto peso, porque tenho aqui um catéter, e porque não sei o quê, porque tenho dores, e porque isto... E se um dia faltar? Esse colo vai faltar. Portanto, deixem-me fazer tudo. Eu não vou faltar. Mas se... Deixem-me aproveitar agora que eu posso fazer tudo e que eu me estou a sentir bem. Há dias mais difíceis, eu própria tenho os meus limites. Mas eu continuo a fazer tudo, fazer os programas de fins de semana, ir buscá-los à escola, fazer as macacadas todas. Uma vez ensinaram-me no hospital que é, nós temos, durante a quimioterapia, que eu estou agora, faço amanhã a 14ª sessão, portanto, o meu corpo já está muito cansado, aliás, estou sem voz também por isto. Nós temos, imagina, 10% de bateria. Como temos no telemóvel, nós poupamos para aquele momento em que vamos precisar de fazer uma chamada. Portanto, eu já aprendi que eu tenho 10% de bateria por dia. Então eu vou guardar para a noite ou para a tarde, quando os vou buscá-los cedo, vou buscá-los por volta das 4, 5 horas, e fazemos as nossas coisas todas. Está claro que no momento em que eu os deito, a bateria já está na última. Mas tudo bem, eu consegui. E eles apercebem-se pouco da fraqueza em que eu posso estar. E durante o dia tento descansar. Claro que há sempre um que está com uma virose. E está claro. Há sempre um que está em casa. Eles ao hospital. Isso eu que vou ao hospital, isso eu que a seguir fico doente, mas enquanto vai e não vai, a vida vai seguindo. E não tenho sido aquela doente oncológica que descansa durante o dia, como toda a gente diz que tem que ser, porque eu tenho sempre algum em casa. E estou eu com eles. Mas ao mesmo tempo é uma força. Para ti pedir colo? Estou a aprender, Ticas. Estou a aprender a pedir colo. Eu tenho o colo do Bruno sempre. Eu sinto que eu às vezes sou um peso. Eu não quero ser um peso. Eu sei que a minha mãe faz 70 anos este ano, eu não quero, ela tem as coisas dela, e por muito que ela me queira dar colo, uma mãe ver uma filha assim também não deve ser fácil. Os meus sogros são um colo incrível também,
Mas lá está, nós somos aquele ninho, e entre nós os 5 vamos resolvendo. Precisamos de apoio, chamamos aqui, chamamos ali, ajudam-nos nos dias mais difíceis, às vezes é mesmo preciso ficar com as crianças, porque eu vou passar o dia no hospital e o Bruno não desgruda, vai sempre comigo, os tratamentos todos. Eu peço colo, estou a aprender a pedir colo, mas o que eu gosto mesmo é de dar colo. De dar sorrisos. Dou sorrisos em troca. Obrigada, mais tempo tivesse. Obrigada, Ticas. Para acabar com as últimas 3 perguntas, qual é que foi um dos dias mais leve? Mais leve, tenho a certeza que foi o dia do nosso casamento. E agora, olhando para trás, faz todo sentido, porque trouxe-nos a história toda e trouxe-me esta calma que é o Bruno, este suporte, esta força incrível que ele tem, esta dupla que peço a Deus que nunca acabe, porque é a nossa vida, é o suporte, é o nosso pilar. E o dia foi incrível, foi um casamento lindo, toda a gente fala foi uma festa incrível, foi brutal e para nós foi uma alegria incrível. E um dos dias mais pesados? Mais pesados, sem dúvida, o dia em que disseram que não havia nada a fazer à Maria Rita, apesar de eu dizer que me entrou e saiu, que eu não acreditei, mas acima de tudo o dia em que a deixei no hospital e tive que ir a casa com o Tiago, porque ele tinha 2 meses e quando volta ela está em coma, enfim, aquilo foi o dia pior de todos, em que eu, pela primeira vez, apesar dela já ter feito operações, eu percebo que a saúde dela está completamente fora da nossa mão, completamente. E aí percebo que nós tivemos a um milésimo de a perder. E, portanto, a Maria Rita é uma heroína, é um milagre na nossa vida e vai ser um milagre para sempre. A vida tem graça. Tem muita graça, Ticas. Temos é que saber levá-la. É isto que eu digo, um pacto com a vida. Aceitar o que ela nos dá, ela realiza-nos os sonhos em troca. Obrigada. Obrigada. Mais tempo tivéssemos mesmo. Quero-te muito agradecer por teres usado um bocadinho da bateria dos teus 10% para estares aqui hoje connosco, porque de certeza que vais ser colo de muitas pessoas. Que bom. Com a resiliência, eu acho que é isto, é esta a palavra que a irmã da Pipa me dizia, é uma palavra que está na moda, mas que eu acho que entre muitas é o que define a Pipa, para além do sorriso que eu acho que vimos aqui, mas é a resiliência que tens em acreditar em tudo o que já foste passando e que aqui pouco falámos, continuares sempre a acreditar, sempre com esse vosso ninho que é tão feito de amor, a fazerem o vosso caminho e com esse sorriso. E a aprenderes a pedir colo, que é tão bom. É mesmo. Não te apercebeste, mas nesta conversa mostraste tantas vulnerabilidades nos vários momentos tão bonitas que às vezes demoramos anos e uma vida a conseguir aceitá-las, que eu acho que é muito amor, Pipa, que está aí uma vontade muito grande em viver. Sim, sem dúvida. Que só podes e vais ser colo de muitas pessoas. Vejam estes nomes todos dos médicos. Eu também não sei, mas acho que posso deixar a página da Pipa para quem tiver filhos. Sim, por favor, contactem. Eu sou um poço de informação neste assunto e absolutamente disponível para dar esperança e para que as pessoas percebam que fenda labiopalatina não é um diagnóstico fechado, não é um problema. As crianças são iguais a todos. E vamos rezar para que a Pipa fique não mais 10 anos connosco. Sei que é para pedir, mas até velhinha, a Pipa pede 10, nós pedimos mais. Muito obrigada, continuem desse lado e se gostarem das conversas, partilhem, porque é a forma de conseguirmos ser colo de mais pessoas e que estas partilhas dos convidados que generosamente as fazem aqui connosco cheguem a mais. Uma boa semana, beijinhos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar
a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.